Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal. Hoje vamos estudar grau e ordem da matéria de equações diferenciais. Eu deixei nesse exercício só diferenciais, gente, porque tem um exemplo aqui que ele envolve a diferencial parcial. Existem dois tipos de equações diferenciais, que são as ordinárias, que a gente estuda mais aqui na engenharia em geral, e tem as parciais, que é da licenciatura de matemática, os cursos de matemática e graduação sempre tem. Gente, é o seguinte, grau e ordem de equações diferenciais. Para saber a ordem de uma equação diferencial, a primeira coisa que você vai olhar é qual é o grau, vamos dizer assim, da sua derivada, da sua ordem. Vocês lembram aí, quem fez cálculo 2? Estuda derivada de ordem superior, é que vai derivando toda a vida até chegar num resultado que não tem mais jeito. Então é isso que nós vamos tratar neste exercício aqui. É o seguinte, gente, antes de iniciar, sim, grau e ordem, a gente pode representar a derivada por y', ou até mesmo x', se for o caso de variável dependente ou independente, ou dy dx. O que eu quero colocar em consideração nesse tipo de exercício é o seguinte: quando a ordem na escrita de Leibniz, essa aqui é a escrita Leibniz, tá? Eu posso escrever d ao quadrado y, na verdade nem é quadrado, tá, gente? E dx quadrado. Isso aqui quer dizer que é de ordem 2, tá? Não é escrito daquela maneira, d2y, d2x, não. É d2y e d2x. Na mesma coisa que y', tá? Essa aqui é a famosa notação prima. E essa aqui é a notação de Leibniz. Então, gente, é o seguinte, aqui agora a gente está tratando, é muito importante isso para entender as equações diferenciais. Então, equações diferenciais são equações que têm derivada. O próprio nome já diz diferencial. Diferencial tem derivada. E aí, geralmente, vai ser representado por variável linha, que é a notação prima, ou dessa forma que eu expliquei aqui. Voltando nos exemplos, nós temos aqui do seguinte, olha só. Y' elevado a 1 mais x é igual a e de x. Gente, aqui, para ver a ordem desta equação, é simples. Quantas vezes há derivação aqui? Eu tenho apenas uma linha. Gente, o barulho aí da serrinha é porque nós estamos em obras aqui, entendeu? Então, se estiver atrapalhando muito, vocês acharem, podem deixar nos comentários a dúvida que eu respondo numa boa, tá, gente? E depois, se precisar, eu gravo mais vídeos. Mas eu tinha que gravar porque muita gente estava me pedindo conteúdos novos aqui no canal. Então, gente, a ordem desta equação é ordem 1, não é isso? Por quê? Porque eu tenho apenas uma derivação do y, apenas uma. E o grau? Como que a gente acha o grau? Como que a gente acha o grau de uma equação diferencial? É simplesmente olhar o expoente que essa derivação está acontecendo. Olha só, a derivação acontece aqui e o expoente está sendo elevado a 1. Portanto, é grau 1. É ordem 1, grau 1, certo? Então vamos lá, vamos continuar então. Nessa letra B, eu tenho o seguinte, eu tenho aqui uma coisa que eu quero explicar. Quando eu tenho ali y parênteses 9, quer dizer que eu derivei esta expressão 9 vezes, tá? É uma derivação 9 vezes. Enquanto linha deriva uma vez, y duas linhas deriva 2 vezes. E y com parênteses 9 deriva 9 vezes.
o que é bem diferente de y elevado a 9. É diferente. Por isso tem o parênteses. O parênteses diferencia. Tá entendido, gente? Então, para entender que a sua ordem, a maior ordem, né? Eu tenho duas derivações aqui. Nesse y aqui e nesse daqui, que eu tenho a derivação de segunda ordem. Só que a de 9 é maior. Então, a equação, em geral, é de ordem 9. Você sempre olha pelo maior, tá, gente? E o seu grau será de quanto? Qual é o expoente da maior derivação aqui? É 1. Portanto, gente, a ordem é 9. O grau é 1. Tá entendido? O grau corresponde ao expoente da maior derivada, sabe? É sempre assim. Se aqui fosse elevado ao quadrado e aqui y13, entendeu? Aí seria ordem 13, grau 2. Vocês entendem? Então, gente, isso dá muito erro em prova, né? Então, vamos tomar cuidado com isso aí. Na letra C, eu tenho y' ao cubo mais 3 vezes y' elevado a 7 mais 6y igual ao logaritmo natural de x. Equação diferencial. Qual que é a maior derivada da expressão? y'. Ela é maior derivada. Então, a minha ordem, nesse caso aqui, é 2. Então, a ordem dessa equação é 2. Agora, o grau, qual é o expoente que ela está sendo elevado ali? Dá para ver claramente, não dá? É o grau, olha aqui, y' elevado a 3. Então, essa equação é de terceiro grau, tá? Muito legal isso aqui, gente. É assim, é muito interessante, sabe? Porque a gente usa muita equação diferencial em algumas questões aí de bactérias, coronavírus, né? Existem várias coisas. A matemática ajuda muito nesse ponto. Gente, seguinte. Agora a questão do d2y dx2. Que é, na verdade, quando Leibniz escreveu desse jeito, justamente para identificar. Por isso que a atenção é maior. Essa aqui é a maior derivada, ó, porque essa aqui é dx sobre dy. Olha isso aqui, gente. Um caso de derivada parcial. As variáveis foram trocadas. Tá vendo aqui que é dx2 é que é dy no denominador? Duas variáveis no denominador. Aí ela representa uma equação parcial, diferencial parcial. Por isso que eu falei no começo, que tinha exemplo aqui que era parcial. Mas vamos olhar o grau e a ordem dela. O grau dela, a maior derivada aqui, é a de segunda ordem, né? Que é o d2y dx2. Veja bem, quando o 2 estiver representando assim, gente, é a sua ordem. Ordem 2. E agora, o grau, gente? O grau é tranquilo também, né? O grau vai ser o quê? O expoente da maior aqui. O expoente da maior aqui é 1. Muito bacana, né? Vamos avançar mais um pouquinho, porque o treinamento constante vai aperfeiçoar a técnica. Ordem dessa daqui, ó. Opa, 2 vezes. Olha só, gente, tem 2 vezes aqui a ordem 2. Então, ela é de ordem 2. E o seu grau vai ser o quê? Bom, como tem 2 de ordem 2 aqui, a gente vai olhar para o maior expoente agora. Essa está elevada ao quadrado e essa aqui está elevado a 3. Então, o grau desta equação é 3. Tá vendo como esses exercícios capricham? Bom, aqui a ordem, a maior derivada é essa aqui, ó, d2y dt2. Então, a ordem dessa equação é 2. E o grau dela? O grau maior é o expoente da maior derivada.
o grau é 1, porque não está elevado a nada, né? Olha lá. Na letra G, y' mais xy ao cubo igual a 0. Ordem 1. Fácil demais, né? E o grau? O grau é... Qual que é o grau, hein? É 1 também. Opa, deixa eu pegar aqui a caneta certa. O grau é 1. E por fim, o último exercício. Olha o barulhinho aí da serrinha de novo, gente. Y parênteses 4. Parênteses 4, derivada de quarta ordem. E aqui, uma derivada de primeira ordem elevada ao quadrado. Porém, a gente olha a maior. A maior ordem é 4. E o expoente dela aqui não tem nada. Então, meu grau continua sendo 1. Deu para treinar, gente, isso daí? Porque isso é importante demais entender isso aí, tá joia? Esses conceitos iniciais de equações diferenciais. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido e gostado. Nos vemos no próximo vídeo aí, então, tá joia?